Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu dia, seu final de semana. Que o seu sábado seja realmente incrível e que você tenha uma programação maravilhosa com a sua família. Vivam momentos incríveis juntos, muito importante. Faça tudo em família. Principalmente se você tem filhos pequenos. Tenha sempre uma programação com eles. Eles amam e é saudável, vão crescer saudáveis emocionalmente por estarem com a família. Uma família forte, né? Que foi fundamentada no Senhor, que tem Cristo no centro. É uma família forte, uma família poderosa. Graças a Deus. Dependa de Deus. Tudo deve começar com Deus. Se você quer sucesso, você quer terminar bem esse ano, entenda isso. Começa com Deus, caminha com Deus, termina com Deus. Se aproxime de Deus, se volta para Deus, coloca Deus no centro. Tudo deve começar com Deus. O único alicerce firme é Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Que todas essas coisas, tudo que você precisa para ter uma grande vida. Construa a sua vida no alicerce firme que é Jesus. Na rocha. De que maneira? Ouvindo a palavra e praticando. Jesus deixou isso muito claro. Se você quer uma construção de vida que não vai desabar de jeito nenhum, não tem como desabar. Ouça a palavra, pratique a palavra. Isso é construir a sua casa na rocha. Lembre-se que você está aqui para dar louvor a Deus. Povo que formei para mim, para que proclamasse a minha adoração. E adoração é entrega, uma entrega sacrificial. Quando se fala de adoração, está falando de entrega. De uma entrega sacrificial. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Se a sua mentalidade é carnal, você só vai pender para a carne. Atitudes carnais, vai agir na força do braço. É muito claro, ó, quem vive segundo a carne. Por que essa pessoa vive segundo a carne? Porque ela tem a mente voltada para o que a carne deseja. É simples assim. É o que ela pensa. Ela pensa de forma natural, carnal, e é por isso que os resultados dela não são bons. Tudo que Deus fez, ele disse que era bom, e é mesmo. Quando o homem caiu, o resultado foi espinhos, cardos, erva daninha. Não foi Deus quem fez os espinhos, os cardos e as ervas daninhas. Não foi o que Deus fez, porque tudo que Deus fez foi bom. A terra começou a produzir isso, e foi o efeito da queda, do pecado. Tudo que Deus faz é bom.
E você precisa parar e perceber quando você começa a produzir, os seus resultados são espinhosos. Quando você começa a sentir um peso, você entrou na carne, você começa a se frustrar e tudo começa a ficar pesado. Dá para saber quando você está na carne. Você começa a se frustrar e tudo vai ficando pesado. A vida fica pesada, as coisas ficam pesadas. É um peso. Não é agradável. A vida não começa a travar. Você não tem progresso. Tudo que Deus fez é bom. Quando você vê espinhos, você começa a produzir espinhos, situações espinhosas, resultados espinhosos. Você sabe que você está na carne, que isso é pecado. Você está fora de Deus. Você não está sendo guiado por Deus, dirigido por Deus. A mente não é do Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Por isso que vive segundo a carne. Mas quem vive de acordo com o Espírito, é guiado pelo Espírito, é guiado pela palavra, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Está ouvindo a Deus. Está construindo em Deus. E o resultado é outro. A mentalidade da carne é morte. É morte, morte. Você morre espiritualmente. Você vai ter resultados mortos, obras mortas. Ninguém quer isso, né? Pelo menos eu nunca ouvi alguém dizer, eu quero resultados mortos, eu quero derrota, eu quero fracasso. Não, você não quer. Mas como você pensa, assim é. Se você tem uma mentalidade carnal, você vai ter atitudes carnais e resultados que vão te frustrar. É morte do casamento, é morte financeira, a morte da família, da saúde. Vai morrendo, vai atraindo morte. Porque se você morre espiritualmente, tudo vai morrendo. Se o espiritual vai bem, todo o resto vai bem. A morte espiritual vai matando tudo, vai deixando tudo feio. Aí a sua vida começa a produzir espinhos. E não árvores frutíferas, mas espinhos. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Vida e paz. Você tem vida, uma vida abundante e você tem paz. Mas quando você entra na carne, você perde a paz. Você não tem mais alegria, você não tem paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Se você tem uma mentalidade carnal, essa mentalidade é inimiga de Deus. Essa forma de pensar é fazer inimizade com Deus. Você vai, ao invés de você ter um relacionamento com Deus, você vai ter inimizade com Deus. Distância de Deus. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus. Nem pode fazê-lo. Está na carne, não está sendo guiado pelo Espírito. Não está submisso à vontade de Deus. O que Deus está falando? Não. Eu quero saber o que eu quero agora. Eu vou fazer o que eu quero, o que eu sinto, né? O que eu penso, o que eu estou com vontade. Isso é derrota na certa.
Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, porque não está andando por fé. E sem fé é impossível você agradar a Deus. Mas uma mentalidade carnal está andando pelos impulsos carnais, por sentimentos e vontades, não pelo Espírito. Então, ela constrói uma inimizade e ela não agrada a Deus. Ela não consegue agradar a Deus. E assim, nem pode fazê-lo, né, como está escrito. Não tem como se agradar a Deus. E Josué e Caleb disseram que tudo que temos que fazer é agradar a Deus e Ele nos coloca na terra. Mas uma mentalidade carnal é uma mentalidade incrédula, negativa, voltada só para coisas naturais. Não vai. Não vai longe. Não agrada a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então Paulo está falando com eles. Gente, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, se vocês crerem em Jesus. Mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Porque se vocês ainda estão na carne, dando tudo que a carne quer, vivendo com base nas vontades de vocês, nos desejos de vocês, nas paixões de vocês, nos sentimentos de vocês, nas emoções de vocês, vocês não estão sendo guiados pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Isso é muito sério. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, não. E você sabe se uma pessoa tem o Espírito de Cristo, se ela é dirigida pelo Espírito e não pela carne. Você quer uma grande vida? Seja guiado pelo Espírito. Se encha do Espírito. Seja tomado pelo Espírito. Ame mais a Deus do que a sua própria vida. Em nome de Jesus, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Dá vontade de rir, né? Porque, gente, o que está na cabeça de uma pessoa dessa? Eu te explico. Uma mente voltada para a carne, que o próprio Senhor falou. Uma pessoa que ama mais a sua vida do que a Deus, do que o propósito de Deus. Quando Jesus começou a discorrer ali, eu estou aqui com propósito. Eu estou aqui com propósito. E eu quero ensinar a vocês o que é viver com propósito. Você não vai viver pelo que é fácil, pelo que você quer, mas vai viver com base na palavra, na direção de Deus. E a hora que ele foi falando tudo o que ia acontecer, o Pedro chamou ele do lado e começou a repreendê-lo. Né? Aquilo falou, Senhor, o que é isso? Sou filho de Deus, essas coisas não vão acontecer, não. Que conversa negativa é essa? Falando de morte. Para com isso. Você não tem cabimento. E aí, aqui, então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá.
Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Ouviu isso? Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. A sua mentalidade está voltada para as coisas dessa vida, você não entende nada de propósito, você ama demais a sua vida, e qualquer um de fora e olhar e pensar, nossa, ele está preocupado com Jesus, nossa, que coisa bonita, hein, gente? Sabe, muitas vezes o diabo, ele se veste mesmo, como o Paulo falou, de anjo de luz. Então aparece aquele anjo fofo, sabe? Que vem e massageia o seu ego, passa a mãozinha na sua cabeça e fala, não, você não precisa disso, não. Não precisa dessas... Ai, eu acho. Por não conhecer a Deus, você vai ter muitos achismos aí, né? Então vem os achólogos, e sabe, eu acho que Deus não quer isso, que Deus não liga para isso, que isso não é importante. Não, você não tem que passar por isso. Quem estava ali, se alguém ouviu, né, parecia até uma coisa boa, né, o politicamente correto. Nossa, olha o Pedro. E Jesus chamou de Satanás. Para trás de mim, Satanás. Porque você está aqui como uma pedra de tropeço. Você não entende nada de propósito. Você só pensa em você, é um egoísta. Porque naquele momento Pedro deve ter pensado, se acontecer isso com ele, vai sobrar para a gente. E eu não quero saber disso aí, não. Eu não quero saber desses desafios todos, não. Essas coisas todas aí difíceis, não. Não, eu gosto da parte dos milagres. Eu gosto da parte das coisas do céu maravilhosas. Não, esse negócio de cruz, não. Não. E tem gente que vive assim, do mesmo jeitinho do Pedro. Ama demais a sua própria vida. E não entende nada de propósito. Quando alguém fala de propósito, de desafios, de enfrentar o que for necessário, de passar pelo que for preciso para honrar a Deus, não, acho que não precisa disso. É o que a gente tem visto por aí. Já não precisa de um monte de coisas. A porta agora não tem mais porta estreita, só tem a porta larga, não tem problema. Venha como está, fique como está, não precisa ter mudança nenhuma, precisa sim. E quando você ouvir esse tipo de evangelho, cuidado com essas doutrinas de demônios, que vem, massageia o seu ego, coloca você no centro. Deus é amor. Deus é amor, mas o amor não é Deus, não. C.S. Lewis disse que ia chegar um tempo que o amor se tornaria um Deus. Em nome do amor, vivam a sua vida do jeito que vocês quiserem. Não. A hipergraça. Sendo que a graça é graça para você cumprir com o que tem que cumprir. Você tem graça para viver uma vida santa. E não, você tem graça para cobrir os seus pecados de uma vida de pecado. Não. Não fomos chamados para viver do mesmo jeito. Mas em Cristo nós somos transformados. E passamos a viver como novas criaturas. Aquilo que tinha poder sobre nós antes não tem mais. Então, várias partes da Bíblia estão rasgando. Não cai nessa.
Então Pedro não entendia nada disso aqui, não. E Jesus chamou ele de Satanás e disse que ele só pensava nas coisas daqui, nas coisas de homens, não nas coisas de Deus. Você é uma pedra de tropeço. Tem gente que chega na vida da gente como pedra de tropeço. Não é bênção. Não é bênção. Quando uma pessoa chega para só massagear o seu ego, tira Deus do centro e coloca você. Não, você não precisa disso não precisa disso e daquilo. Quer dizer, quando se fala de obediência radical, não precisa mais. É pedra de tropeço. Cuidado com esse ensino, que pode roubar a sua alma. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Você está pensando só em coisas de homem, essas coisas que passam. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Suas vontades, seus impulsos, seus desejos, seus sonhos. E abrace a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para você? Negue-se a si mesmo. E fique aí. Honre o seu casamento. Honre a sua família. Honre os seus pais. Faça o que é certo. Não se venda. Viva com menos. Mas honre o que Deus honra. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida para Deus, por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? A sua fidelidade, a sua fé em Jesus? Pois o Filho do Homem virá. Jesus vai voltar. Na glória de seu Pai, com seus anjos. E então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Busca a Deus em primeiro lugar. Jesus é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Você quer uma grande vida? Construa em Deus. Ouça a palavra e pratique. Construa sua vida na rocha que é Jesus. Coloca Jesus no centro. Tenha a mente do Espírito e não a mente da carne. Entenda de propósito e viva com propósito. Chega, se livre disso aqui, ó. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Se livre das pedras de tropeço. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Pense nas coisas do alto. Tenha a mente do Espírito e não da carne. Comece com Deus, caminhe com Deus, vá até o fim com Deus, agrade a Deus, viva com propósito. Entenda definitivamente, você nunca vai ser uma pessoa realizada se você não for guiado pelo Espírito. Você não vai construir nada seguro, sólido, se você não construir em Deus. Dependa de Deus. Se volta para Ele. Faça o que agrada a Deus, obedeça. Obediência é igual a poder. Você quer atrair poder? Obedeça. Ouça a palavra de Deus. Ouça e pratique. E você vai ver o que você vai atrair para você. Resultados incríveis, uma vida incrível. Porque a mente do Espírito atrai para você isso. Vida e paz. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar.
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada, querida. E peço que o Senhor Espírito Santo mova agora. Haja, toque, fala o que homem nenhum pode falar. Vai fundo. A tua palavra divide alma e espírito e penetra fundo e chega onde ninguém pode chegar. Que hoje as vendas tenham caído. Que hoje essa pessoa esteja vendo e entendendo tudo que ela não estava entendendo. Chega de produzir espinhos. Chega de viver frustrada. Chega. Porque eu nunca vi uma pessoa que deu tudo à sua carne ser realizada. Que fez tudo que desejou ter realização. E o exemplo está nas Escrituras. É só ler Eclesiastes. O tamanho da frustração de Salomão. Exatamente porque ele saiu do propósito. Ele não se relacionava mais com o Senhor. Ele agora vivia só para ele, uma vida hedonista e egoísta. O tempo todo correndo atrás de alguma coisa e estava mais vazio e tudo era realmente um grande vazio, como ele mesmo disse. Eu oro para que hoje vidas estejam entendendo, compreendendo o que precisa ser mudado e se posicionando. Vem, Senhor, faça uma grande obra aqui. Toca profundamente, que cada um esteja tirando essa roupa velha, de pecado carnal, hipócrita, e vestindo essa roupa da nova criatura. Uma pessoa lavada e remida no teu sangue. Se manifesta aqui. É o que eu peço. Que a palavra cale fundo e transforme. Porque só sua palavra pode mudar vidas. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo. E tomo posse de transformações, de mudanças, de mentes renovadas, de corações curados, de libertação. Eu tomo posse, Senhor, de mudanças aqui hoje, de um povo salvo, transformado, liberto, um povo que tem clareza, que tem entendimento, que vê e se posiciona com temor. Que o espírito de temor esteja repousando, descendo e tomando cada vida. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Peço que o Senhor dê uma mente sábia, inteligente, produtiva, poderosa para o nosso povo. Levanta mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham sido sacudidas, despertadas e já estejam se movendo em fé para a glória do teu nome. Muito obrigada, peço a tua bênção, dou a minha bênção, agradeço por tudo, amém? Amém, amém? Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde eu fico, é onde vou estar amanhã com muita alegria às 9, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, a reunião para os filhos amados de Deus, em todos os nossos templos. Levante-se, venha, pegue a sua família, venha, vamos cultuar o Senhor, busque a Deus em primeiro lugar. Conta com a gente. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Agora você pode seguir a Bispa Cléo no TikTok. Sempre conectando você à Palavra de Deus. Não perca tempo. Siga agora, @Bispa Cléo.